Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. O texto que nós vamos estudar hoje, continuando o nosso estudo a respeito da vida de Moisés, está em Êxodo, capítulo 2, do verso 11 ao verso 25. E diz assim a palavra do nosso Deus: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu então Moisés e disse: Com certeza já descobriram. Informado desse caso, o faraó procurou matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença do faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram o bebedouro para dar de beber ao seu rebanho. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou, as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Tendo elas voltado a Jetro, seu pai, este lhe perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? E responderam: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou a água, dando de beber ao rebanho. E onde está ele? Ele perguntou. E elas responderam: Está lá. E ele disse: Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. E ele foi chamado, e Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, com a qual se casou, e que deu a ele à luz um filho, a quem chamou de Gerson, porque disse: Eu sou peregrino numa terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. O tema da nossa meditação hoje é o seguinte: como cai um homem e como Deus o levanta. Um pastor amigo dizia sempre: do homem é o cair, mas a Deus pertence o levantar. É natural da vida que a pessoa caia. Quando alguém nasce, aprende desde os primeiros passos a cair. Quando uma criança começa a andar, ela também começa a descobrir o que significa cair. A princípio, a criança chora, esperneia, reclama, não gosta, mas com o passar do tempo ela vai aprendendo a lidar com o passo a passo e a evitar as quedas, que sempre que acontecem continuam sendo muito difíceis. O problema é que quanto mais a criança cresce, mais difíceis são as quedas. Um adolescente cai com muito maior gravidade do que um bebê, porque ele se movimenta com maior velocidade, ele se expõe a maiores perigos, e assim é na vida adulta, até que chega-se a velhice, e qualquer queda pode ser um grande problema. Uma queda física na vida de um idoso pode trazer-lhe grandes comprometimentos. Cair nunca é bom. Por isso que nós usamos essa expressão para falar de momentos difíceis na vida de uma pessoa. Para falar daqueles momentos em que uma pessoa perde a sua condição original, a sua condição favorável e entra numa condição totalmente desfavorável. Nós chamamos de queda. Quando uma pessoa perde um emprego e não consegue mais encontrar um emprego com salário parecido, nós chamamos de queda. Quando uma pessoa perde os seus valores morais, nós chamamos de queda. Por exemplo, a queda do ser humano no Éden, a queda no pecado,
a queda em relação a Deus, aos princípios de Deus. Quando nós lemos na palavra que Adão pecou contra o Senhor, que Eva pecou contra o Senhor, nós chamamos esse episódio de a queda. O que significa cair então? Significa perder aquela condição ideal, significa deixar aquele lugar que era para nós estarmos e adotarmos um novo lugar que não gostaríamos de ter que ocupar. Foi isso que aconteceu com Moisés. Do ponto de vista dos homens, Moisés teve uma queda vertiginosa. Por quê? Porque tinha sido criado nas melhores condições, no melhor contexto da terra do Egito, que era uma terra absolutamente próspera. Quem conhece a história do Egito nessa época sabe que o Egito era uma superpotência mundial, um país avançado, tecnologicamente muito avançado, com construções maravilhosas, um poder militar maravilhoso, muitos povos subjugados. O Egito era uma potência e Moisés, como nós já vimos, como nós lemos no primeiro capítulo do livro de Êxodo, havia sido criado pela filha do faraó dentro do palácio do Egito, provavelmente tendo recebido o melhor da cultura, da educação, das artes, dos treinamentos de luta, dos treinamentos militares. Você percebeu no texto que nós lemos que Moisés era capaz de matar um homem com as próprias mãos. Sem dúvida, Moisés desfrutava de todas as mordomias, de todas as oportunidades, de todos os privilégios que a terra do Egito oferecia. E Moisés sabia lidar com tudo isso, e Moisés provavelmente gostava de tudo isso. Quem não gosta do que é bom? É difícil se acostumar com porcaria, mas com coisa boa é fácil se acostumar. Hoje você trabalha no seu computador de última geração e você não sabe como você conseguiu trabalhar no passado com aquele computador carroção que você tinha no seu escritório. Você dirige um carro hoje, último tipo do ano, ou com 2, 3 anos no máximo de uso, e você não sabe como conseguiu dirigir por tanto tempo aquele Fusca que você teve. Se acostumar com coisa boa é fácil. É fácil se acostumar a viver numa casa ótima. É fácil se acostumar a comer uma comida excelente. É fácil se acostumar a usar roupas boas. Difícil é ter que voltar para trás. Voltar a usar roupas surradas. Voltar a comer uma comida simplificada. Voltar a morar numa casa pequena, cheia de limitações de espaço. Difícil é voltar a ganhar pouco quando você já teve um bom salário. Isso nós chamamos de cair no nosso mundo de hoje. E Moisés experimentou isso de forma muito forte. De repente, o homem que morava no palácio, de repente, o homem que morava no contexto das mais extraordinárias tecnologias, da mais excelente cultura, das melhores comidas, do mais apurado serviço, esse homem passou a viver errante no deserto, peregrino, vivendo de favor. Eu e você conhecemos histórias assim. Há algum tempo, um canal de televisão resolveu fazer uma matéria com artistas do passado que haviam saído de cena. E qual não foi a minha surpresa ao rever naquela reportagem uma atriz que era das grandes atrizes daquela geração quando eu era adolescente. Uma atriz badalada, muito bonita, muito talentosa, participava de novelas, ganhava muito dinheiro, mas de repente, por alguma razão, ela não atuava mais, ela sumiu da televisão e aquela reportagem a encontrou com um carrinho de lanche na calçada, vendendo lanche. Perceba, meu amado irmão, antes de julgar o que eu estou dizendo aqui, eu estou só construindo um cenário para você entender a história de Moisés. Eu não estou aqui dizendo que é um problema
morar numa casa simples, comer comida simples, vestir roupa simples ou trabalhar dignamente num carrinho de lanche. Tudo isso é uma bênção. Glória a Deus por aquilo que a gente tem. E eu já preguei sobre isso várias vezes. Contentamento é um princípio cristão, da palavra. O que eu estou tentando mostrar aqui é como é difícil, depois que você consegue ultrapassar determinado limite de conforto, de bem-estar, voltar para aquela condição em que nada disso mais está presente. O sujeito nasceu num contexto, cresceu nesse contexto, viveu sempre nesse contexto, ele já está adaptado. Mas a pessoa vivia num contexto de serviço, de cuidados, de mordomias, de comodidades, de avanços, de tecnologia, de cultura, de educação, de boa alimentação, boas roupas, e de repente, do dia para a noite, não tem mais nada. É muito difícil. É muito difícil para a pessoa se adaptar novamente. Ela passa por uma crise muito grande e todos nós já vimos isso. E essa atriz a que eu me referia e que eu vi nessa reportagem dizia: hoje eu já estou mais, vamos dizer assim, quando a pessoa aceita melhor a sua situação. Hoje eu já estou mais adaptada, hoje eu já estou mais calma, hoje eu já aprendi a lidar com isso. Mas no começo foi difícil, ela dizia. No começo foi muito difícil. É exatamente a sensação que eu estou querendo passar para você nesse nosso estudo. Por quê? Porque Moisés, de um dia para o outro, perdeu tudo. Moisés, num dia, morava no palácio, no outro, estava sentado em frente a um poço, sem saber para onde ir. Um dia, Moisés tinha muitos empregados à sua disposição. No outro dia, ele estava lutando pela sua sobrevivência, servindo mulheres que ele nem conhecia, ajudando a cuidar de um rebanho que nem seu era. Num dia, Moisés dormia na melhor cama, com os melhores tecidos, linho finíssimo, comia das melhores refeições. No outro, estava comendo uma marmita, dormindo ao relento, encontrando espaço numa casa alheia, de gente que ele nunca tinha visto. Meu Deus, como uma pessoa cai nessa vida. Como é fácil cair. Por isso que o apóstolo Paulo diz uma frase que tem que servir de advertência para todos nós. Quem está em pé, cuide que não caia. Quem está em pé, cuide que não caia. Essa é a orientação da palavra para nós. Essa é a orientação de Deus para o nosso coração. Cair é muito fácil. Cair é do homem. A humanidade é tendente à queda. A humanidade tende a cair. Estar em pé é correr o risco de cair. Há uma força natural que é ao mesmo tempo espiritual, a força da gravidade. O mundo tal como ele está constituído, a vida tal como ela é, puxa para baixo. A vida puxa para baixo. Num dia você está super bem, tem uma família bonita, filhos maravilhosos, um emprego bonito, gostoso de trabalhar, que traz uma renda agradável para a sua vida. Você comete um erro, você faz alguma coisa que não dá certo e de repente você não tem mais nada daquilo. Um dia desses eu estava pregando e dizendo que no mundo em que nós vivemos, é muito fácil destruir uma coisa, mas é muito difícil construí-la. Pense numa árvore, por exemplo. Quanto tempo demora para se ter uma árvore num quintal? Desde o lançar da semente até a colheita dos primeiros frutos. Quanto tempo demora? Agora, quanto tempo demora para cortar uma árvore? Para colocá-la no chão, para acabar com ela? Quanto tempo demora para edificar um prédio? Quanto tempo demora para demoli-lo? Quanto tempo demora para se fazer um homem? Quanto tempo demora para matar um homem? Nós somos de um mundo em que fazer é muito mais complicado do que desfazer.
Por isso você leva uma vida inteira para chegar em algum lugar e 5 minutos para perder tudo. É muito mais fácil entrar no vício do que sair dele. Ainda ontem eu ouvia o testemunho do missionário Luiz Alegria. Ele passou por 48 prisões, 9 vezes foi torturado com choques elétricos, tudo por causa do vício, das drogas, do banditismo que o vício traz, o tráfico, os roubos, as violências. Mas isso faz 29 anos, porque há 29 anos esse homem encontrou Jesus e foi liberto do mundo das drogas. Mas ouvindo-o ontem no seu testemunho, ele dizia o seguinte: meus irmãos, entrar no mundo das drogas é fácil, difícil é sair dele. Tudo que tem valor na vida, tudo que é bonito, tudo que é belo, tudo que é amável, tudo que é importante, isso demora para a gente construir, mas para jogar tudo na lata do lixo é coisa de 5 minutos. Você leva anos para fazer uma amizade, leva instantes para acabar com ela. É do homem cair. Agora, existem alguns passos que fazem com que a nossa queda seja mais rápida. Por exemplo, Moisés caiu porque começou a confiar demais na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria especialidade, nas artes que ele conhecia, naquilo que ele dominava, aquilo que lhe era próprio. De repente você percebe que Moisés resolve tudo na força. Moisés encontra um homem brigando com outro e o mata. Porque é assim que a gente faz na vida. A gente acha que a nossa força resolve tudo. Adolescentes entram no mundo das drogas porque se acham fortes demais. Não, eu não vou viciar. Eu só estou experimentando. Adultos se tornam alcoólatras porque se acham fortes demais. Não, eu bebo socialmente. Homens entram no mundo das amantes, da prostituição porque se acham fortes. Sedutores, conquistadores. Suas esposas nunca vão descobrir, eles pensam. Mulheres entram no mundo da fofoca. Mulheres entram no mundo do pecado porque se acham puras demais, santas demais. Errados são os outros. Crentes entram no mundo do pecado porque se acham fortes demais. Não, nunca vai acontecer nada comigo. Veja a história de Sansão, por exemplo, que eu considero, já comentei isso em outras oportunidades, uma das histórias mais tristes da Bíblia. Principalmente quando, ali junto com Dalila, Sansão acaba contando seu segredo. Dalila o amarra, chama os filisteus, grita: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele acorda e pensa consigo mesmo: vou me livrar, como das outras vezes. E o texto bíblico diz: mas ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia abandonado. Que triste. Por isso que Provérbios diz que o orgulho precede a ruína. O orgulho precede a ruína. Por que é que Moisés cai? Por que é que uma pessoa cai? Porque confia demais na sua própria força, nos seus próprios recursos, naquilo que está à sua disposição. Segundo, Moisés cai porque de repente acredita que pode esconder os seus erros. Ele não só mata o egípcio, como o esconde sob a areia. Eu fico pensando como é que as pessoas descobriram que Moisés tinha matado um egípcio. É claro que a tese mais óbvia é a de que alguém tenha visto, algum outro hebreu. Mas eu também gosto de pensar que é uma estupidez esconder alguma coisa na areia. Porque principalmente nas regiões desérticas, a areia muda muito de lugar. O vento muda a areia de lugar. Regiões onde há dunas de areia, uma das coisas que todo mundo sabe é que as dunas de areia mudam de lugar. Por que uma pessoa se perde facilmente no deserto? Porque o deserto é sempre diferente. Cada dia o deserto é algo diferente. A areia muda de lugar. Viver na mentira é como esconder corpos sob areia. No dia seguinte eles estarão
à mostra, expostos, à disposição de quem quiser ver. Foi isso que aconteceu na vida de Moisés. Matou um egípcio, enterrou sob a areia. Acreditou que poderia esconder os seus erros. Uma pessoa cai quando acredita que pode esconder seus erros. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. O texto bíblico nos conta que Adão e Eva comeram do fruto, perceberam que estavam nus, esconderam as partes diferentes, porque é preciso que você saiba, meu amado irmão, que esconder os órgãos genitais não significa esconder aquilo que é impuro, aquilo que é vergonhoso, mas significa esconder aquilo que é diferente. Porque quando nós somos tomados pela força do pecado, a sensação que nós temos é de complexo de inferioridade. Ou seja, quando o pecado entra na nossa vida, nós descobrimos as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, e ao invés de reconhecermos isso diante de Deus, nós queremos esconder. E como um dos focos, uma das fontes de complexo de inferioridade na nossa vida são as diferenças, porque à medida em que você identifica que o seu irmão é diferente de você, a primeira pergunta que você faz é quem é melhor? Porque se é diferente, alguém deve ser melhor. Esse é o espírito que o pecado traz. A comparação com uma avaliação subjetiva, impositiva e ao mesmo tempo injusta. Se alguém é diferente de mim, a pergunta que eu faço é se essa pessoa é melhor que eu ou pior. Quando o homem e a mulher pecaram e perceberam que tinham diferenças, eles tentaram ocultar as diferenças. Assim como adolescentes que vão à escola e começam a agir como os outros adolescentes que lá estão. Eles não querem ser diferentes, pelo medo de serem rejeitados. É o pecado que traz esse sentimento ao coração. E quando Adão e Eva viram que estavam nus, cobriram as suas diferenças e tentaram se esconder de Deus. De modo que quando Deus clama por Adão, chama por Adão, Deus pergunta: Adão, onde estás? É um erro quando a gente acha que pode esconder as coisas. Viver na mentira, ocultar erros. Pessoas que escondem erros e que cedo ou tarde vão cair, porque esconder erros é como esconder corpos sob areia. Homens que acham que nunca vão ser descobertos nos seus casos extraconjugais. Irmãos, eu estou cansado de atender homens que tiveram quantas amantes quiseram e depois vêm procurar ajuda porque suas esposas descobriram e eles não queriam perder suas famílias. Ah, meu irmão, tenha dó. Tudo bem, a gente atende, a gente ora, a gente tenta ajudar, mas pelo menos saiba que você está colhendo aquilo que você plantou, amigo. Ah, mas por que Deus está permitindo isso? Não é que Deus está permitindo isso, é que é uma lei espiritual. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Viver tentando esconder erros é tentar cobrir corpos no deserto com a areia. O vento vai levar a areia e os corpos vão aparecer e todos vão ver o que está acontecendo. Pecado oculto. Empresários que têm uma vida empresarial oculta, de sonegação, de crime, tudo isso virá à luz. A palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Jovem, você que está fazendo coisa errada porque acha que ninguém vai descobrir, meu irmão, em nome de Jesus, tome sua linha, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Terceiro, um homem cai quando foge das suas responsabilidades. Moisés caiu porque também fugiu das suas responsabilidades. Quando ele foi ajudar no outro dia outros hebreus, porque eles estavam brigando e Moisés queria apartar aquela briga, um virou para ele e disse: você vai nos matar como fez com o egípcio? E logo Moisés percebeu que o caso era conhecido e fugiu. E ficou sabendo que o faraó estava irritado. E é tão complicado quando a gente adota essa postura na vida, de fugir, de esconder, de correr atrás de um lugar onde os nossos problemas não nos alcancem.
Deus tinha um plano na vida de Moisés, sempre teve. Estava no controle de todas as coisas. Acabou alcançando Moisés lá onde ele estava, mas 40 anos depois, porque Moisés preferiu fugir das suas responsabilidades. É triste quando um homem, uma mulher, ao invés de procurarem as pessoas que ofenderam, que magoaram, que prejudicaram para dizer, olha, eu quero te pedir perdão, quero ressarcir o que eu fiz, fogem, se escondem. Gente que muda de uma cidade para deixar para trás os problemas que criou ali. É tão triste quando isso acontece. Mas como eu disse no início dessa mensagem, é do homem cair, mas pertence a Deus o levantar. E eu quero dizer para você nessa hora, em nome de Jesus Cristo, que Deus levanta o caído. Que mesmo que a queda tenha sido vertiginosa, Deus levanta o caído. Deus alcança o caído onde ele está. Não há poço que seja tão profundo que Deus não possa acessá-lo com as suas mãos de poder. Esses dias atrás eu conversava com alguém que tem muita experiência com pessoas que usam drogas, e essa pessoa estava me dizendo que quando um drogado vai a uma casa de recuperação, a frase que ele costuma usar para falar da sua situação é estar no fundo do poço. Diz que é muito comum os jovens usuários de drogas referirem-se a si mesmos como estando no fundo do poço. Mas esse obreiro que lida com esses jovens diz assim para eles, não, você não está no fundo do poço. E o jovem pergunta, não estou? Não, não está. Porque o que é que tem no fundo do poço? No fundo do poço tem água. Você não está no fundo do poço, você está no fundo da fossa. Mesmo que você esteja no fundo de uma fossa, irmão, Deus pode tirá-lo de lá. Você que está com a sua vida arrebentada, você que está com a sua vida destruída, você que não tem para onde ir, você que se vê como Moisés sentado diante de um poço, sem ter para onde ir, sem saber o que fazer da própria história, eu quero que você saiba que Deus pode levantar você. E como é que Deus faz isso? Primeiro, tirando de você aquilo que te traz falsa confiança. Não espere que o tirar do poço na sua vida seja devolver você para onde você estava, como num passe de mágica. Eu costumo dizer para os membros da igreja que eu pastoreio o seguinte: a sua oração não pode ser, meu irmão, que a sua vida volte a ser como era, porque a sua vida como era levou você onde você está agora. Pense num escorregador. A escada que leva ao topo do escorregador é o caminho que faz com que a pessoa escorregue. Subir no escorregador é sempre escorregar nele, não tem outra saída. Se você viveu uma vida que te levou ao estrelato, à fama, ao poder, e isso corrompeu você, não ache que Deus vai fazer de novo esse caminho. Todos já disseram, ou já ouviram pelo menos, que se você fizer as mesmas coisas, você terá sempre os mesmos resultados. Há algum tempo eu assisti um filme muito interessante com a Sandra Bullock, chamado 28 Dias. É sobre o drama de quem tenta se recuperar do vício. E na casa onde a atriz, a personagem da atriz ficou internada para se recuperar do vício do alcoolismo, para se livrar desse vício, o instrutor um dia, pedindo que todos realizassem uma pequena tarefa, disse o seguinte: vocês sabem como que a gente define uma pessoa retardada? E aí os alunos daquela casa, as pessoas daquela casa perguntaram como? E aí ele respondeu: pessoas retardadas são pessoas que fazem a mesma coisa esperando resultados diferentes. Não pode, não dá, não vai acontecer. Então quando você cai, o levantar de Deus não consiste em devolver você para onde você estava, porque lá é o topo do escorregador. O trabalhar de Deus significa limpar essa eira. O trabalhar de Deus significa podar essa árvore. O trabalhar de Deus significa tirar fora tudo aquilo que trouxe falsa confiança. Moisés sem nada com que contar,
sem força, sem condições, sem palácio. Deus estava começando uma obra. Então não reclame, meu irmão. Caiu, deixe Deus trabalhar você. Aprenda com a queda. Entenda que você só caiu porque estava talvez confiando nos seus próprios recursos. E agora você precisa deixar Deus tratar você. Segundo, Deus ensina a viver na verdade. Deus ensina a viver na verdade. Por isso Ele permite que as informações cheguem. Por isso Ele permite que o faraó descubra. Por isso Ele permite que as coisas venham à luz. Por isso nada em oculto que não seja descoberto. Nada escondido que não seja revelado. Por isso vivemos na verdade. Deus nos ensina a viver na verdade. De repente não há mais por que mentir. De repente não há mais por que esconder. A vida já chegou num ponto em que eu só posso ser eu mesmo. E me alegrar com a verdade da vida. E ser sincero, transparente, esconder o quê? A minha vida é um livro aberto. É uma pena que a gente esteja vendo nos nossos dias um movimento um pouco diferente desse. Pastores, líderes, membros de igreja, cristãos em geral, que caem e que ao invés de viver na verdade, começam a querer derrubar os outros. Isso é triste. É triste que uma pessoa caia e porque caiu tente derrubar outra. Quando um pastor cai e é do homem cair, de Deus é o levantar, bonito é que ele se arrependa e não viva mais nas ilusões do ministério fantástico e não viva mais nas ilusões dos superpoderes. Um pastor caiu, é bonito que agora ele seja quebrantado, humilde, reconhecendo os seus erros. Eu não sou de ferro. Agora duro é quando ele cai e começa a querer levar todo mundo junto. Agora eu não tenho mais nada a perder, a pessoa diz. Tá errado. Viver na verdade significa que a partir de agora eu sei que eu não sou essa fortaleza toda. Eu sei que eu preciso de Deus. Eu sei que eu tendo o que comer e o que vestir no dia, eu já devo ser agradecido. E finalmente, Deus começa a levantar uma pessoa, colocando pessoas dele ao lado dela. Que maravilha isso. Que coisa boa que Deus sempre tem alguém para usar quando a gente está lá embaixo. Que Deus sempre levanta alguém para ser bênção na nossa vida e a gente deve aceitar isso. Deus levantou Jetro. E o texto diz que Moisés consentiu em morar com Jetro. Por quê? Porque tem gente que mesmo no fundo do poço continua arrogante. Não aceita ajuda, não aceita conselho. Quantas vezes eu já fui chamado como pastor para ir tentar ajudar pessoas que estavam em situações terríveis. E chegando lá, não só não consegui ajudar, como quase era escorraçado pela pessoa. Pastor, vá falar com meu marido, ele está fazendo coisa errada. Hoje eu digo, não vou, irmã. Porque se a pessoa não quer ajuda, a gente fica malhando no ferro frio, a gente tem que orar mais. Tem muito crente que acaba tumultuando a vida do seu pastor. Tem muito cristão que acaba pesando sobre o seu pastor, porque aquilo que ele não consegue fazer, porque ora pouco, porque tem pouca consagração, porque não confia no poder do Espírito Santo, ele quer que o pastor faça. Esses dias uma pessoa ligou numa igreja, falou com um obreiro e disse assim, o pastor está aí? O obreiro disse não. Ah, mas onde é que ele está? Olha, o pastor está fazendo visita, no que eu posso te ajudar? Não, tem que ser o pastor. Ah, mas eu não posso te ajudar? Não, eu quero que seja o pastor. Mas por que tem que ser o pastor? Não, porque tá tendo uma confusão aqui, tem gente armada, eu queria chamar o pastor. E aí o obreiro falou, meu irmão, isso não é casa de pastor, isso é casa de polícia, rapaz. Quando a gente tá no fundo do poço, a gente aceita a ajuda que Deus dá. Não é a ajuda que a gente quer, é a ajuda que Deus dá. Porque quando uma pessoa chega no fundo do poço, ela tem uma fantasia de ajuda que ela quer. Por exemplo, a pessoa chega no fundo do poço financeiro, está endividada, a ajuda que ela quer é dinheiro emprestado. Mas às vezes Deus coloca do lado dessa pessoa uma pessoa que vai ensiná-la a viver com o que ela ganha. E isso ela não quer. Ela quer dinheiro, ela não quer amor, ela não quer disciplina,
Ela não quer um passo a passo que a leve a acertar as suas contas. Ela quer grana, agora, solução rápida, imediata. Mas Deus sabe como tratar dos nossos males. E Ele coloca pessoas certas. Deus já tinha colocado a mãe de Moisés perto dele quando ele nasceu, mesmo sendo criado como a filha, como filho da filha do faraó. E agora Deus coloca Jetro, um sacerdote, alguém que conhece o Senhor. E aí esse sacerdote dá uma mulher, uma das suas filhas, para ser mulher de Moisés. E aí quando nasce o menino, Moisés põe o nome dele de Gerson. Por quê? Porque entendeu que era apenas um peregrino. Que bom quando a gente entende que é só um peregrino. E que a nossa vida não é essa. E que Deus nos aguarda. E que Deus é a razão do nosso viver. E que Ele está no controle de todas as coisas. Eu vou orar com você. Pai, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Todos nós. Que agora carecemos de um toque das Tuas mãos. Tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o nosso protetor. Tu és aquele que estás no controle de todas as coisas. Tu és o Deus de toda a história. Tu és todo-poderoso e para ti não há impossíveis em nenhuma das tuas promessas. Estende a mão ao caído, Senhor. A tua palavra diz: tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha. Olha para aquele que está aprisionado pelos vícios. Olha para aquele que está vivendo uma vida oculta. Olha para aquele, Senhor, que está arrebentando com a sua própria história. Olha para aquele que já perdeu as alternativas, aquele que já se vê num buraco profundo. Socorre essas vidas, meu Deus. Enxuga as lágrimas. Dá vitória, Senhor. E que a tua bênção se manifeste nessas vidas em nome de Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dados ao Senhor, pois é no nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.